Galera, hoje a gente vai entender um pouquinho como é que funciona o fluxo de log dentro do FortiGate. Basicamente, né, o log ele é muito importante para a gente registrar o que acontece dentro da infraestrutura do tráfego que passa dentro do FortiGate, né, se realmente houve uma violação, se o tráfego passou, qual foi o endereço de origem a ser utilizado, qual foi o endereço de destino, qual aplicação, qual política. Então, todas essas informações elas são importantes justamente para se num caso de troubleshoot, um caso de avaliação de uma falha de segurança, ou até mesmo para verificar se o tráfego realmente ele passou naquele determinado período, esse item de log ele é muito estritamente importante aí dentro da nossa solução FortiGate. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona esse fluxo aí, né? Hoje, toda vez que o tráfego ele é originado lá de um usuário ou de um servidor dentro da rede, o que que acontece, né? A sessão ele é iniciada, ela vai e bate no firewall. O que que o firewall faz? Né? Ele já avalia qual que é esse tráfego que está entrando nele aqui, né? Na verdade, a sessão foi iniciada por ele e o que que tem dentro dessa informação. Então, ele escaneia esse tráfego, né? Observa o que realmente tem dentro dele ali, verifica se ele é permitido ou não numa policy para ele ser, né? Para se o tráfego vai poder passar ou se ele vai ser bloqueado também, né? Depois que isso aconteceu, esse fluxo, né, essa informação, ela é gravada dentro do firewall. Ou ela é gravada ou dentro do firewall, ou ela é enviada para um outro servidor externo, seja ele um syslog, seja ele o FortiAnalyzer, que é uma solução da Fortinet que faz o registro de todos esses logs. Né? Então, basicamente, o que que acontece? Né? O tráfego ele vem do servidor, vai abrir a sessão no Faro. O Faro já entende, opa, o tráfego, né, um tráfego novo está acontecendo. Se foi permitido, né, ele já é gerado um log dizendo, ó, tá acontecendo essa sessão está indo com o endereço IP X, né, com um endereço de origem X, endereço de destino Y, está usando essas portas, está usando HTTP ou está usando HTTPS, enfim. Então, todas essas informações referentes a essa sessão elas são gravadas, né, dentro do Firewall, se ele tiver disco, obviamente, ou ele fica na memória do Firewall também, que o Firewall também deixa uma porção desse log na memória, que vai sendo subscrito de acordo com a quantidade de sessões que vão sendo criadas dentro do Firewall, quantidade de máquinas, usuários, enfim, né? Ou ele é enviado por um outro servidor, né, que pode estar externo, o syslog, ou até mesmo o FortiAnalyzer. E dessa forma, né, os logs eles vão sendo ali armazenados, né? E quais são os tipos de tráfego que tem, né, dentro do FortiGate aí, dentro do nosso Faro? Ele tem alguns tipos de tráfego que são um pouquinho distintos ali, né, no armazenamento desse log, na informação que tem dentro do log. Dos tráfegos que a gente chama o forward traffic. O que que é o forward traffic? É todo o fluxo que passa por dentro do firewall. E, né, então ele é iniciado lá por uma interface de origem e sai pelo firewall, ou seja, ele atravessa o firewall. Então, isso a gente chama de forward traffic, né? Então, um tráfego que atravessou o firewall. Ele também tem o que a gente chama de log local, né? Um tráfego que é local. Então, ele faz o registro daquele tráfego que é local. O que que é isso? O que que é esse tráfego local? É um tráfego que não ultrapassa o firewall. Ele é coordenado pelo firewall. Exemplo, você tem lá, por exemplo, VLANs dentro do firewall, né? Então isso não atravessou o firewall, ele ficou ali contido dentro do firewall. Então os logs eles são evidenciados como logs locais, né? Ou seja, são logs que são tratados internamente dentro do sistema do firewall, né? E o outro log, obviamente, é um log de sniffers, que você pode habilitar o sniffer dentro do firewall aqui, né? E esse log você pode capturar abrindo um Wireshark, né? Enfim, então você pode tratar dessa forma. Isso é legal, então, saber dessas diferenças. O forward traffic é o que vai ultrapassar o firewall, que vai fazer a transversão, né? Vai passar pelo firewall aqui. O local é o que fica específico dentro do firewall, então informações que são trocadas dentro do firewall, informações de conexões com servidores locais, enfim, né, tudo dentro do firewall. E tem o sniffer, né, como eu disse para vocês, é que vocês podem de repente fazer a captura do tráfego e abrir de repente no Wireshark, enfim, né. Além disso, né, além dessa categoria desses tipos de log, né, a gente também tem lá os eventos que acontecem dentro do firewall. Quais são os eventos que existem dentro do firewall?
Vamos olhar aqui diretamente na console que fica mais fácil de vocês observarem e entenderem o que que ele tem de evento, né? Então, pegando um firewall qualquer, todo firewall da Fortinet ele vai ter essa lista de log lá, né, que você vai poder observar ou habilitar, enfim, dependendo de como as regras estão configuradas. Então, o FortiGate ele tem a parte de eventos, né? Onde o que que é o evento? Ele tem lá eventos do sistema, eventos de roteamento, eventos de VPN. Então, tudo isso são alguns tipos de log que aqui pela interface gráfica, você vai lá em Log Report Eventos. Então, tudo aqui ó, é tudo relacionado a eventos do sistema, né? Então, você vê lá, ó, eventos dos sistemas, evento de SD-WAN, evento de alta disponibilidade, né? Evento de usuários, né? Então, evento de roteadores. Então, tudo aqui é informação de por que uma VPN fechou, por que que ela não fechou, por que que ela fechou na fase 1 e não fechou na fase 2. Então, tudo isso você consegue observar aqui na parte de eventos. Então, aqui, eventos sistêmicos, né? Evento do sistema, né? Evento de roteamento, enfim. Né? E existem outros eventos que são os eventos, né? Outros logs são os logs de segurança. E quem são os logs de segurança? São os logs relacionados lá às funções de UTM, né? Então, aquelas funções que é onde você tem antivírus, você tem IPS, você tem controle de aplicação, você tem web filter, você tem controle de arquivos, DNS filter. Então, tudo isso é relacionado, né, na parte de eventos de segurança. E onde a gente vê esses eventos de segurança? A gente já consegue observar por aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, antivírus, né? Nós temos Web Filter, nós temos SSL Inspection, né, informações sobre SSL, né, nós temos firewall de aplicação, se tiver habilitado dentro do FortiGate, controle de aplicação, né, os eventos de controle de aplicação, se ele passaram ou não, todas as informações vão estar por aqui, né? Detecção e prevenção contra intrusos, então você vai ter também os logs relacionados a esse tipo de atividade dentro do firewall. Então, lembrando, né, sempre, né, na parte, o FortiGate, ele tem lá os dois tipos de evento. Tem os eventos de sistema e os eventos de segurança, né? Então, os eventos de sistema é tudo aquilo relacionado ao sistema, VPN, alta disponibilidade, sistema, horário, roteamento, usuários. Então, tudo ali você vai ver relacionado a esses itens. E os eventos de segurança é relacionado às funções de UTM, né, de antivírus, IPS, web filter e controle de aplicação, né? E quais são os níveis, né? Aproveitando assim, quais são os níveis de logs que a gente tem, né? A severidade dos logs. A gente tem de 0 a, 0 a 7 logs a gente tem dentro do 0 a 7 níveis dentro do FortiGate, né? Que referenciam aos logs. E qual que é o mais crítico e qual que é o menos crítico? Então, sempre o zero é o mais crítico, né? Então, a gente pode falar aqui, ó, que o zero é o mais crítico e o 7, né, é o menos crítico. E o que que é o zero, né? O zero a gente fala que são a severidade de emergência. Então a gente tem aqui emergência, né? O 1 é alerta, né? Alert, eu acho que falam. O 2 é critical, 2 é critical. O 3 é error. Então esses são os níveis de severidade que são apresentados dentro do FortiGate, né? O 4 é o warning, warning. O 5 é notification, notification. O 6 aqui eu vou subscrever o 7 que eu tinha colocado. O 6 é information. E o 7 é debug, né? Então, nós temos com debug. Então, o que que referencia, né, a severidade de 0 a 7, né? A emergência aqui, o sistema está instável. Então, o sistema está instável, ele vai setar o log lá como emergência, né? Alert quer dizer que você precisa tomar uma ação rapidamente, né? Então você precisa tomar alguma ação, algum evento que está acontecendo que ele falou assim, bom, a gente setou como um, então você tem que tomar alguma ação, de repente algum ataque ali que está acontecendo, você tem que tomar alguma ação, né? O critical aqui é que alguma funcionalidade do FortiGate ela foi afetada, de repente parou de funcionar ali o controle de aplicação, por exemplo, o IPS Engine do controle de aplicação, ele pode ser sinalizado como critical, né? Aqui a parte de erro, né? Algum erro que pode afetar a funcionalidade do FortiGate.
por algum motivo lá ele está sinalizando como erro e de repente o roteamento para de funcionar, né? Então, isso é um dos exemplos que a gente pode citar. O warning também é que ele pode dizer que alguma funcionalidade ela pode ser afetada com relação a isso, né? Como assim como o erro ele vai dizer que existe um erro e pode afetar a funcionalidade. E o warning ele fala assim, ó, pode ser que algo venha acontecer e pode ser que você tenha algum problema, né? O notification são informações normais ou né, informações ali que acontecem, então sempre você vai sendo notificado do que está acontecendo, ou se está acontecendo algo anormal, você vai ser notificado também, né? E as informações são informações gerais do sistema, né? Então, acontece algum evento dentro do FortiGate, vai ter essa visibilidade, né? E o debug nada mais é do que você fazer o debug, ter o diagnóstico, identificar aquilo que está acontecendo, né? E tentar ver mais precisamente o que é aquela situação, o que aquele log ele está informando para você, de repente, ajustar, fazer um troubleshooting mais correto, né? E como é que funciona? Qual que é o layout do log, né? É importante a gente saber, assim, como é que o FortiGate ele entende esses logs, como ele grava esses logs, como que ele manda esses logs para frente, quais informações que vão dentro do log. Então, o FortiGate, assim como todos os outros dispositivos de rede, né, eles têm um padrão ali no formato do log, né? Então, por isso que muitas vezes você envia para um syslog server, ele consegue entender ali os campos do FortiGate ou de outros equipamentos também que estão vinculados a esse servidor que recebe logs, né? Então, existe uma forma de a gente ver como esses logs são apresentados, né? São enviados aí para esses servidores remotos, e eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso, né? Então, acessando pela linha de comando ou pela console, você consegue avaliar como é que os logs são mostrados. Então, você vai dar o comando lá, execute log display, né? Então, ele vai mostrar lá, ó, que foram encontrados mais de 1.748 logs, né? E esses logs aí, já 34,7% dos logs eles já foram procurados, né? Então, a gente pode olhar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, execute log display. Quais as opções que a gente tem, ó? Tem o backup, tem como deletar log, eu tenho como fazer o roll, né, de você mostrar como é que eles aparecem, enfim. Então, existem todas essas opções aí que você pode observar em tela. Então, quando a gente mostra o display, ele deveria aparecer aqui para mim em tela, né? Deixa eu ver se ele... por que que ele não está aparecendo? Deixa eu dar um detail aqui para nós. Execute log detail, né? E aí a gente consegue dar um display disso aí, né? Então, aí ele vai aparecer mais ou menos dessa forma aqui. Deixa eu até mostrar aqui. Execute log display. Ele vai aparecer assim, ó. Qual que é a data desse log? Então, isso aqui é um padrão que acontece, né? Um padrão que existe de logs, né? Então, você vai pegar lá um log de um outro fabricante. É mais ou menos a mesma coisa. É por isso que tem um syslog server, algum sistema que lê log, e você consegue pegar esses campos e deixar no melhor formato, né, que você quer ver ele na tua tela de monitoramento, enfim, né? Então, você pode ver que aqui no log ele tem algumas informações muito importantes. E quais são as informações que ele tem aqui, ó? Por exemplo, ele tem aqui, ó, qual que é a data, né, desse log, né? Qual que foi o horário daquela, né, desse evento que aconteceu, né? Qual que é o tipo do log, né? Se ele é um log de traffic aqui, ó. Então, ou seja, é um log de traffic. E deixa eu dar uma apagada para mostrar aqui. Ele é um log de traffic. E o subtipo dele é de forward, ou seja, ele atravessou o file, né? Então, um log de traffic e o subtipo dele é forward, né? Aonde foi originado pelo endereço IP 10.200.200.101, né? Com um nome de origem lá, o computador, enfim. Está utilizando a VLAN lá, uma interface de entrada a VLAN 200. Então você tem toda a informação aqui, está usando o protocolo 6, que é o HTTP, TCP, desculpe, né? Tá usando a política de firewall número 12, política de firewall número 12, né? E, né, ele está saindo com o endereço IP para a internet 10.69.9.1, que é o endereço da interface de saída. Então, aqui o log ele tem uma informação muito legal aqui, né? Ele diz exatamente o que está acontecendo.
E o mais interessante, ele ainda lhe diz, ó, por exemplo, ó, qual que é a ação disso aí, ó? Ele está como timeout, quer dizer, ele só está aguardando ali para fechar a sessão, que ele poderia também estar como ação aqui de blocked, ou né, de permit, enfim. Então, ele tem várias opções aqui aonde a gente consegue ver. Por exemplo, olha aqui, ó, na regra de cima, ele tem um accept aqui, né? Ou seja, a sessão foi aceita, então ela está ativa ainda. Então, todas essas informações são importantes, principalmente no momento que você vai tirar um relatório, se você tiver esse servidor lá, né? Ou se você vai observar esses dados em tela de uma forma que você vai procurar os itens que você quer observar em tela ou em relatório, e aí você consegue ter essas informações mais precisas. Legal? Então, basicamente, os logs no FortiGate, eles trabalham dessa forma, né? Então, você consegue ver isso na tela por linha de comando e consegue também ver os logs lá na nossa tela, como a gente viu aqui no, na tela gráfica, né? Onde você tem lá o Ford Traffic, tem o Local Traffic, você tem os logs do sistema, os eventos do sistema, além dos logs de UTM, né? Então, tudo isso você consegue observar por aqui. Então, basicamente, os logs do FortiGate você sempre vai observar em Log Report e a partir daí você vai ter o acesso aí a todas as informações que acontecem dentro da caixa do FortiGate. Beleza, gente?